Fala pessoal, então, até agora, né, a gente chegou a ver mais ou menos o calor. E aí eu pedi para vocês entenderem o calor como se fosse um custo, né, que eu tenho para determinar algum processo. Então a ideia é, você fornece alguma quantidade de calor ali para um objeto e ele pode aquecer. Isso é uma das possibilidades só, tá? Mas ele pode aquecer. E a gente aprendeu a ver quanto que era necessário. Então, quero esquentar um objeto, quanto de calor preciso? Essa foi a primeira equação. Então a gente precisava de massa e da substância. Depois a gente aprendeu a fazer isso com capacidade térmica, né? Que aí é o objeto. Quanto que um objeto pede para ser aquecido? Quer dizer, quanto de energia ele pede para esquentar ou para aumentar a sua temperatura. Isso era a capacidade térmica. Depois, finalmente, a gente chegou e começou a misturar os objetos. Ao juntar dois objetos, a gente meio que conseguia prever qual ia ser a temperatura de equilíbrio que eles iam estacionar. Então, eu pegava um objeto quente com um frio, via a troca de calor entre eles, e aí eu descobria mais ou menos qual ia ser o equilíbrio desses caras aí. Tá. Então, demorou, mas chegou, e hoje a gente vai falar de formas de propagação de calor. Acontece, então, pessoal, que o calor ele tem formas de ser propagado. Não precisa ser necessariamente um pertinho do outro, como eu sempre vim falando. Existem outros mecanismos, outros processos que fazem com que o calor se propaga. E aí, a gente tem uma série de objetos no dia, pessoal, que vai ser importante saber exatamente como se dá esse processo. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma cafeteira térmica. Eu não quero que o café que esteja ali dentro ele perca calor para o ambiente. Então, eu quero controlar mais ou menos essa quantidade de calor que sai dali. Outro exemplo, quando eu tenho uma casa, né, e aí eu não quero, tá quente lá fora, eu não quero que esse calor entre para dentro da casa, deixando a minha casa quente. Ou se eu estiver no inverno, por exemplo, eu não quero que o contrário não aconteça. Não quero que o calor que está dentro da minha casa saia, seja propagado para fora, o que ia resfriar a minha casa. Então, assim, existe uma série de objetos que eu tenho um fogão, por exemplo, né? Eu não quero que o fogão, ou de alguma forma eu quero que o calor cozinhe o meu objeto, ou a minha comida. Então, algumas coisas têm que pensar nessa transferência de calor e como que ela se dá. Aqui, isso aqui do lado é um radiador. Tipo, o carro, por exemplo, ele tem ali um lugar onde a água é resfriada. Então, entra água quente, que é usada, água não, fluido, né? Você já mexeu com motos, você tem algum parente mecânico, sabe que tem um fluido ali que entra nesse radiador. Enquanto o ar passa, né, por essas frestinhas aqui, imagina que isso aqui tem frestas, ele entra em contato ali e ele aquece enquanto passa ali. Já o fluido que está aqui dentro dessa serpentina, né, ele entra quente e sai frio porque trocou calor com ar. Então, nesse caso aqui, não é que eu não queira que o calor saia. Aqui é o contrário. Eu quero que o calor seja trocado de forma intensa. Então, eu uso o ar frio para resfriar um fluido quente que está passando ali. Esse tipo aqui de material, cara, é o que a gente chama de trocador de calor. A gente faz e constrói ele para que ele seja mais eficiente, para que ele faça trocas de calor mais eficiente. Se você for atrás da sua geladeira agora, você vai ver alguma coisa muito semelhante com esse desenho que eu fiz aí. Tudo bem? Então, é só para mostrar aqui. As trocas de calor ou as formas de propagação de calor, elas têm aplicação muito grande no dia a dia, né? E a gente precisa entender um pouco elas para entender como é que funciona, o que a gente precisa saber, tá? Então vamos lá. Eu vou tentar fazer essa aula o mais completo possível. Então a primeira forma, né, que a gente vai ter de propagação do calor é a condução. O que é a condução, pessoal? Vamos supor que eu tenho aqui uma parede, né? E lá fora, do lado de fora dessa casa, tem uma temperatura alta aqui, tudo bem? Então, está fazendo uns 40 graus lá fora. Beleza? Então, o que acontece? Vocês lembram do equilíbrio térmico? Então, essa parte da parede, a parte que está externa, a temperatura dela vai subir, não vai? Então, vou pegar e desenhar uma linhazinha aqui e dizer 40 graus.
Só que a galera do lado, a gente tem que imaginar que a parede ela é constituída de várias pessoinhas, né? Vários pedacinhos de parede. A gente vai considerar que a parede aqui do lado interno não tem nenhuma influência, tudo bem? Por enquanto. Mas pensa o seguinte, você lembra que a gente viu no equilíbrio térmico o que acontecia quando eu misturava duas substâncias iguais da mesma massa? Então, quando a gente fazia isso, a gente tinha uma resposta, o equilíbrio final era a média. A média entre o frio e o quente. Então você pegava, somava e dividia por 2. O que acontece na parede é algo parecido. Esse elemento aqui, ó, vou dar um zoomzinho para você pensar aqui comigo, né? Eu estou dizendo que esse cara aqui foi para 40. Então o que acontece com o cara imediatamente do lado? Ele olha e vê, pô, o meu vizinho está frio, mas o meu cara do lado está quente. Então ele acaba tendendo a ir para a média entre os dois. Só que isso vai acontecendo para todo mundo. Então esse cara já fica um pouquinho assim, esse cara um pouquinho mais verde, esse aqui já fica verde claro, e esse aqui já fica azul. Pá. Então a ideia que está acontecendo, que eu estou tentando representar para vocês, é que a gente forma uma escadinha de temperatura, porque cada um vai tentando, vai puxando o outro um do lado do outro. Né? É tipo como se um fosse puxando a média do que está na frente. E assim sucessivamente. Esse problema ele pode ser um pouco mais complexo do que eu estou representando aqui. É claro, né, pessoal? Não é assim tão simples. Né? Mas em todo caso, eu acho que você tem os elementos para entender como é que funciona esse esquema. É um puxando o outro e esquentando o seu vizinho. Se a gente fosse falar agora da taxa de calor, né? Inclusive esse perfil aqui que eu desenhei, ele depende de condições da parede. Condições seriam tipo o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo dentro da casa. Esse perfil pode ser muito diferente dependendo dessas condições. Mas vamos falar agora e pensar no calor. Imagina que eu quero pensar, a gente está muito próximo. Vou voltar aqui. Que eu quero pensar na taxa de calor que atravessa a parede por segundo. Então, como é que a gente tem, como é que vai ficar esse valor, essa taxa de calor que atravessa uma parede? Bom, raciocinam comigo aqui, pessoal, um tempo. Olha só. Primeira coisa, se eu tiver uma parede muito larga, eu tenho mais carinhas quentes aqui, ó. Então, esse ponto aqui que eu desenhei vermelho a 40 graus, eu vou ter vários um do lado do outro. Então, isso aumenta. Isso vai fazer com que a taxa de calor que passe pela parede seja maior, porque eu tenho muitas carinhas. Então, a primeira coisa que depende é a área. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa que vai depender é a diferença entre esse cara aqui e esse cara aqui. Porque quanto maior esse 40, mais calor vai chegar do outro lado. Então, se a parede está muito fria lá de um lado e lá fora está muito quente, mais calor vai ser migrado da parte quente para a parte fria. Mas se for a mesma coisa, lembra que só existe calor por conta da diferença de temperatura. Então, quanto mais diferença de temperatura, mais taxa de calor vai ter aqui. Então, vou botar aqui um ΔT. E aí, pessoal, na historinha aqui que eu contei sobre ter a média do outro, que é a média do outro, quanto mais carinhas, quanto mais bolinhas dessa, né, pedacinhos de parede eu tiver no caminho, mais difícil vai ser, porque cada vez mais eu vou dividindo e distribuindo esse calor. Então, quando eu faço essa distribuição, eu enfraqueço a taxa de calor que atravessa a minha parede. Então, eu tenho um terceiro elemento. O terceiro elemento é a taxa de calor fica mais fraca quanto maior a espessura da parede. Eu vou botar esse L aqui. E ele representa a espessura da minha parede. E por último, né, não menos importante, isso rolou em toda a calorimetria que a gente fez, a gente tem uma coisa que define a substância. Você imagina o seguinte agora, se essa parede fosse feita de ferro, já tocou num portão que estava no sol,
no meio do dia? Se você tem um portão de ferro, você deve saber que não dá para encostar assim, né? Que ele fica muito quente. Então tem um casinho aqui, ó, que é a condutividade do material. Condutividade térmica do material. Térmica. Então isso aqui é a área. Isso aqui é a espessura. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deletar porque o ponto-chave para a gente é esse K e esse L. Tá bom? É só isso. Ele aumenta, essa taxa de calor ela vai aumentar quanto mais condutor for o material e ela vai enfraquecer quanto maior foi a espessura. Então, olha só, faz um teste agora. Vai lá na sua geladeira, abre ela e vê a espessura da parede dela. Vê qual é a espessura que tem lá. Então você vai ver mais ou menos isso aqui de espessura de parede. Tudo bem? Vai no seu fogão, abre o forno e vê lá a espessura do seu fogão. Você vai ver exatamente isso aqui de novo. Por que eles têm essa espessura? Porque eu não quero que o calor saia, né? Ou, no caso da geladeira, eu não quero que o calor de fora entre. E no caso do fogão, eu não quero que o calor que está dentro do forno saia. Então eu aumento esse L. A mesma coisa vale para a própria parede, pessoal. Então, por exemplo, se você tem uma parede, e aí eu tenho esse problema aqui em casa. Tipo, eu tenho uma parede que é um pouco fina, foi feita fina, e bate sol, muito sol nela, então ela esquenta. E no final da tarde, ela fica muito quente. O que o pedreiro devia ter pensado? O que um cara da construção civil ele tem que pensar? Ele tem que pensar que se aquela parede recebe muito, muito calor, se ela esquenta muito ao longo do dia, eu preciso fazer uma espessura maior para não ficar muito quente aqui, ó, na parte interna da minha parede. Tudo bem? Então, os elementos que eu quero que você pegue é que quando eu falo de condução, a gente tem a condutividade do material. Então, depende do material e depende da espessura do material. Tranquilo? Vamos a outro exemplo de condutividade. Colher de madeira. Quando a gente faz um doce, a gente mexe com colher de madeira. Por quê? Porque a gente vai ficar um tempo ali mexendo. E a gente não quer que aquele calor conduza até o cabo. Vou pegar aqui uns exemplos para você ver. Então, a condutividade dá origem a materiais que a gente pode classificar como bons condutores térmicos e materiais que a gente pode classificar como isolantes térmicos. Então, por exemplo, quando você vai à praia, o que você usa? Um isopor, não é? Esse isopor ele tem uma espessura grande, pode verificar aí, e ele tem muito ar, né? Além de ser de uma espuma que é isolante, ele tem muito ar. E aqui, ó, olha o valor da condutividade do ar comparada à do cobre e do alumínio. 0,03 comparado com 237. Então, o alumínio e o cobre conduzem muito, o ar conduz pouco. E aí, ó, muitas aplicações, pessoal. A gente tem que, nesse conteúdo, a gente tem que pensar tudo que a gente escutou e ver se a gente consegue aplicar. Tipo o casaco. O casaco ele é fofo. O edredom ele é fofo, ele é cheio de ar. Ele tem camadas de tecido preenchidas de ar. E aí a gente tem um bom isolante. Não deixa você perder calor para o ambiente. Certo? A água é razoavelmente, é mais ou menos um bom isolante. A gente tem várias coisas aqui. Madeira é bom isolante, tijolo é bom isolante. A churrasqueira é feita de quê? Tijolo. Então, essas são as questões. E no final aqui, só queria mostrar e falar desses dois casos. Essa questão de usar um isolante térmico para a construção civil é importante. Então aqui tem dois casos, olha só. Teve um prédio em Londres em 2017, vocês podem pesquisar, e a fachada foi feita com material inflamável. Aí você fala assim, cara, como é que faz um prédio com um negócio inflamável? Eles queriam isolar termicamente, só que esqueceram que podia ser inflamável. Então eles colocaram um material que era isolante térmico para deixar o prédio resfriado, mas esqueceram que era inflamável. Aqui tem o incêndio que teve no CT do Flamengo. Então, uma das coisas que foi levantada é que a fumaça tóxica do material que preencheu o forro do container foi o que fez as crianças morrerem. Então,
para e pensa aqui, vamos lá. Imagina que você faz um container de alumínio. Ele conduz muito, não é? Se você faz uma casa de alumínio, de container, ela vai esquentar. Então eles tinham que colocar alguma coisa de forro entre as chapas de alumínio para que ela não aquecesse tanto. Então tem que botar algum material isolante. Se ele for inflamável, aí eu não sei se foi inflamável, não sei o que a perícia descobriu no final, a gente corre esse risco de ter um incêndio, de acontecer alguma coisa mais grave. Mas então, eu espero que você tenha compreendido condução. Quando eu falo de condução, eu estou falando de material. Eu estou falando que tem que ter um material para fazer essa condução. Vai depender do tipo de material que é e da espessura. Tá? A gente não vai usar muito a fórmula, mas você precisa entender o que é a condução de calor. Tem que ter um material, o tipo de material influencia a taxa de condução e a espessura também. A espessura vai enfraquecer, o tipo de material pode fortalecer ou enfraquecer, dependendo do que ele é feito. E é isso, essa é a primeira parte.